Olá, bem-vindos a mais uma aula do canal Excel Além dos Números. Aqui nós ajudamos você a entender mais o Excel e realmente utilizá-lo além das funções e para que ele seja uma coisa mais útil no nosso dia a dia. Eu sou Andréa Santos, idealizadora do canal, e aqui nós começamos na aula 38 falando sobre a tabela com funções normais e de subtotal. E hoje nós vamos deixar ainda mais dinâmica a nossa folha de dados. Vamos à aula? Aqui então nós temos a tabela em que nós paramos de trabalhar na aula 38. O que acontece com ela? Nós temos aqui as funções normais de soma, média, contar, máximo e mínimo. E aqui nós temos o subtotal com as mesmas funções. Subtotal da soma, subtotal da média, subtotal de contar, registros, subtotal do máximo e do mínimo. E na aula passada nós vimos que se filtrarmos apenas uma região, o subtotal ele se torna dinâmico. Mas nós queremos ainda deixar melhor esse dinamismo. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho mais esse nosso ficheiro. Aqui você já viu na outra aula, ele já é uma tabela, né? Eu tenho aqui a estrutura da tabela. Então, ela já não é mais os dados simples, é aquela tabela que, se por acaso eu quiser colocar mais um dado, eu vou vir aqui e colocar 1º de maio de 2000, vou criar um novo vendedor, vou chamar ele de Paulo, e vou dizer que esse vendedor trabalha na loja de Nazaré e que vendeu 5.000 euros nesse mês. E notem, quando eu disser aqui a comissão, ele já vai automaticamente calcular o valor da comissão, porque como é uma tabela, eu inseri uma linha, ele traz já as fórmulas. Aqui em cima, o que nós temos? Agora 410.000, porque nós aumentamos a nossa venda. Vamos aqui fazer só mais uma mudança. Vou dizer que esse foi 1.000 e que esse, na verdade, foi 6. Quando virmos aqui, temos um máximo diferente, né? Agora o máximo é do nosso novo vendedor Paulo com 6.000. Até aqui, tudo bem. Isso nós já tínhamos visto na aula passada. Agora nós vamos ver o seguinte, que tabelas nos permitem fazer uma coisa muito interessante, que é inserir segmentação de dados. Vejam, inserir segmentação de dados. Para isso, eu cliquei em cima da tabela. E eu vou dizer que eu quero uma segmentação por período. Vejam que ele abre para mim uma janelinha nova. Eu posso deixar ela sempre melhor um pouquinho. E aqui em cima eu vou colocar esse período. Vou aumentar um pouquinho a minha linha, porque eu quero que caiba a caixa toda. Então, eu tenho 5 meses, mas eu poderia rolar. Vejam que agora, janeiro. A soma de janeiro é 173.000. A média, eu tenho 55 registros, a maior venda foi de 5.000, a menor de 1.500. Se eu trocar para fevereiro, vejam que eu tenho em fevereiro apenas algumas vendas, 7.000 e pouco. Em março, eu já volto a ter todas as lojas com vendas. Em abril e maio. Então, isso, ó, se eu quiser tirar o filtro, limpar o filtro. Isso já é uma coisa muito interessante, né? Em que os meus dados que estão aqui, são 160 linhas, eu consigo fazer uns filtros muito rápidos, né? E mais bonitinhos do que se eu quiser, por exemplo, janeiro, fevereiro e março. Vejam que aqui eu tenho o trimestre. Vou limpar o filtro, vou puxar essa caixinha mais para cá. E agora vou criar outra segmentação de dados, porque eu posso ficar fazendo combinações. Então, vamos lá, inserir, segmentação de dados. Vou pedir aqui por loja. Quando eu coloco aqui, vou diminuir um pouquinho para caber mais segmentações embaixo. Eu tenho uma relação das minhas lojas. Se eu filtrar a loja Anabela, vejam que eu tenho, e aqui, ó, fevereiro eu já não tenho venda para Anabela, por isso ele já ficou mais claro, não me deixa filtrá-la. Ele me traz que a loja vendeu 19.000, com 5 registros.
Se eu pegar só janeiro e março, ele está aplicando 2 filtros em cima da minha tabela. Vou tirar as lojas, vou vir para cá e vou inserir segmentação de dados. Eu ainda quero por vendedor, por distrito e por freguesia. E aqui ele criou as 3. Vou puxar o vendedor para baixo da loja, porque me faz sentido isso. Vou reduzir o tamanho dessa caixa. Vou colocar aqui em cima o distrito. Vejam que eu tenho 5 distritos disponíveis. E aqui embaixo vou colocar as cidades, as freguesias. Quanto melhor eu colocar isso, mais bonitinho vai ficar o que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Vejam que agora eu posso filtrar em diversas combinações. Eu quero Faro. Ele já me diz que em Faro eu tenho lojas em Portimão e em Quarteira. O nome das lojas, Bora Lá e Magali. Tenho venda nos 5 meses e os vendedores são Adão, Alcides, Alan, Ana Teixeira, Isadora. E agora, se eu filtrar apenas a loja de Quarteira, ele me diz a loja de Quarteira é a Magali e aqui ele já está me dando os resultados e me mostrando aqui embaixo os dados que correspondem aos meus filtros. Vejam que eu tenho a Liz e a Isadora. Se eu quiser ver só a venda da Isadora, a Isadora vendeu 13 mil, ela vendeu todos os meses. Só a venda da Liz Maia, tá cá, 10 mil, também vendeu todos os meses. Quero tirar esse filtro. Pronto, ele me mostra as 2 vendedoras aqui. Vou tirar o filtro de Quarteira. Sim, ele está me mostrando a loja de Quarteira e Portimão. Vejam que aqui eu tenho as 2 e o valor também. Vou tirar o filtro do distrito. Então, eu posso fazer qualquer combinação. Aqui peguei 3 lojas, a Bacana, a Bela Dona e a Bem-Estar. Vejam que casualmente elas estão em 3 distritos diferentes, né, em 3 freguesias e temos 4 vendedores. E não teve venda no mês de fevereiro. Se eu quiser apenas janeiro, essas 3 lojas venderam 28 mil. Uma outra forma de tirar rapidamente esses filtros é clicar em cima da tabela, dados, limpar. Ele vai limpar todos os 5 filtros de uma vez só. Então não tem muito mistério. Primeira coisa, os meus dados têm que ser formatados como tabela, que é aqui base, formatar como tabela. Depois que ele tem formatação como tabela, que traz inúmeras vantagens que a gente já sabe, e depois é só se acostumar com essa forma da nomenclatura aqui dentro das funções, que talvez seja isso mais difícil para a gente acostumar com a tabela, eu posso inserir segmentação de dados pelo que bem convier a mim. Por exemplo, se eu quiser colocar comissão, coloquei mais um segmento e agora eu quero ver, por exemplo, quais são as lojas que pagam 8%. E ele vai me dizer apenas a loja de Aveiro, que fica em Ovar, que é a loja Florença, que é o Thiago Ribeiro, o único vendedor, e a venda foi de 13 mil. Se eu tirar esse filtro e quiser, quem tem 4,7% e 5% de comissão. Então, eu consigo fazer combinações de filtros aqui, um filtro só, 2 ou 3, podem ser também com intervalos, olha, filtrei o 4 e o 5 e não filtrei o 407, e além dele me dar uma rápida visibilidade de quais são as lojas, quais os distritos se encontram, eu ainda consigo saber os resultados, porque eu agreguei um subtotal aqui em cima, e o subtotal sempre começando com um parâmetro maior que 100, né? O 101, 102, 109 para soma. Ok? Nesse momento, se eu quiser, apesar das comissões, ainda colocar mais filtros em cima dele, eu consigo. E ele vai me dizer que esta loja é uma das lojas que tem 5% de comissão. Era isso, então, um complemento da outra aula, para que a gente consiga ter muitas funcionalidades e muitos filtros
Quando a gente vê aqueles dashboards com gráficos dinâmicos, nada mais é do que o trabalho da tabela dinâmica. Essa não é uma tabela dinâmica ainda, é apenas uma tabela, mas são os trabalhos de tabelas, tabelas dinâmicas e segmentação de dados. Isso a gente consegue fazer muita coisa no Excel. Se você gostou dessa aula, já sabe, deixa um like aqui, né? Se inscreve no canal, comenta o nosso vídeo e principalmente compartilha para que mais gente possa ter acesso a esse conhecimento. Somos o Excel Além dos Números, o canal que está sempre preocupado em que você saiba muito mais do que só aplicar as funções. Nós temos aquele grupo de WhatsApp que fica sempre na descrição do vídeo. Se quiser estar no grupo conosco, é só acessar. Até a próxima aula.